Olá, meninas! Tudo bem? Vamos pintar uma linda porquinha? Olha que meiga! Aqui temos um pano de forno para a porta do fogão. Legal, né? Esse também com 4 bocas, para o fogão de 4 bocas. Tecido Ibirapuera têxtil, bege, não é branco, é beijinho. O barrado em pet apliqué à mão. E para variar, separei as cores das tintas combinando com o barrado. Então nós vamos começar pelo fundo aqui por trás, o esfumaçado, né? Com verde pistache, erva doce, verde oliva nos cantinhos e o pântano para escurecer. Vamos lá separar as tintas? Separei então clareador, aqui é o erva doce, parece muito com verde soft, é um verde bem clarinho, erva doce, verde pistache, verde oliva e o azul bebê, isso tudo profundo aqui atrás. Eu quero começar com o azul bebê, aqui imitando, vamos dizer assim, o céu. Então, umedece com o clareador. Eu já protegi aqui o barrado com a fita crepe. O ditado é antigo, né? Prevenido morreu de velho. Então, a gente já fazendo todas as proteções aqui, já borra, imagine não, né? Não proteger. E aí com o azul bebê, que é bem clarinho, nós vamos esfumaçar. Eu estou com o pincel Pitois número 6. Eu acho prático porque você já pode fazer esse movimento circular aqui, olha, e deixar tudo sem mancha. E vai indo, um pouco de tinta, um pouco do clareador. Vai ficar lindo esse pano, gente, vai ficar mesmo. Eu amei isso aqui atrás, aqui. Esse barradinho verde que vai combinar com nossos verdes aqui, ó, que bacana. Ah, se você não tiver o erva doce, faz uma misturinha de branco e isca de verde pistache, que você consegue um verdinho bem clarinho, tá? Por enquanto nós estamos com azul bebê, esfumação. Tudo aqui, olha, passar também aqui, ó, toda essa parte de cima. Pronto, gente, aqui, olha, tudo esfumaçadinho. E agora nós vamos misturar a besteira aqui com o erva doce. Mas antes, deixa eu colocar aqui uma nuvem bem disfarçada, para não ficar um céu chapado, né? Ó, só uma nuvenzinha dos dois lados, movimento circular, um pouquinho de branco, aí já, né? Fica mais clarinho. E vamos descer, umedecendo com clareador. Vamos colocar mais clareador aqui. Umedece. Ai, aqui também, gente. Azul lá em cima. Cuidadinho. E com verde, a erva doce, é bem clarinho. Olha como ele é suavezinho. Nós vamos matizar essa parte de baixo, mas não deixa parado uma listra aqui, sabe? Vocês têm que deixar
tudo esfumaçado, uma cor penetrando na outra, sem manchas, bem discreto. E já já nós vamos entrar com verde pistache próximo à cerca. Espero que vocês estejam gostando, gente, porque eu tô criando mais uma vez. Criando, minha vida é criar aqui. Criar para vocês com muito carinho. Você pode alterar as cores dependendo do seu barrado, tá? Pode mudar sim, pode colocar um azul caribe, um verde glacial, sabe? Não tem que ficar exatamente como esse. Aqui é uma sugestão de cores. Então, aos pouquinhos, ó, entramos com o erva doce ou verde soft, como você preferir. Tudo que meio manchado, né? Manchado como se fosse assim, um movimento de nuvem. Desse outro lado, manchado e não marcado, porque deixar parada a tinta que é feio, né? A gente tem que esfumaçar e matizar, misturar uma na outra para ficar bem suave. E essa parte aqui nós vamos com verde pistache, porque aqui vai ser o fundo das flores que nós vamos colocar. Então eu já estou preparando o fundo para receber o verde oliva, que vai vir aqui, né? O verde oliva ele vai ainda vir nesse canto. Então, para isso, se você entrar com verde oliva direto, vai ficar muito escuro, muito manchado. Então, sempre começa por um tom sobre tom mais claro. E aqui, ó, vai passando com o clareador. Tudo aqui você pode passar o verde pistache, porque vai sair galhos de flores nesse cantinho até aqui. Legal, né? E aqui também nós temos uma bela de uma plantação aí, um galho, né? E para você conseguir o efeito aqui suave de junção das cores, volta com erva doce e matiza, mistura. Então ele fica assim, mais escuro aqui e mais clarinho em cima. Já já nós vamos escurecer mais, hein? Vamos devagarzinho. Me acompanhe. E do outro lado aqui, ó, também verde erva doce, fumaça,
Nós vamos, gente, até aqui só. Olha. Mais ou menos até aqui. O risco vai certinho pra vocês, tá? Porque aqui eu quero fazer uma vegetação, uns matinhos, umas moitinhas com pata de vaca. Que vocês amam tanto. Será que amam? Oh, Deus. E aqui já vai, ó, com verde pistache. Rapidinho nós fizemos aqui um fundo, né? Bem legal. Tom sobre tom. Agora com verde oliva e pincel número 4, nós vamos preencher esses cantinhos entre a cerca, porque o verde oliva, ele é o parente do verde pistache, então fica tom sobre tom e também precisa combinar, né? Então eu vou passar o verde oliva nesse vão e ao mesmo tempo, porque você tem que encher aqui direitinho, né? Tem um pedacinho. Vem aqui no cantinho e esfumaça. Aproveita que está ainda úmido, porque aí fica mais fácil de misturar as tintas. É só escurecer aqui, uma direitinho, e movimento circular. Pode ficar com o picado lá, porque ele é ótimo. Escurece os cantinhos aqui, né? Aqui vocês entenderam, tem que preencher certinho, tá? E escurecer também os cantinhos aqui, ó. Inclusive aqui em volta dessa madeira, que vai ter flores, vai sair aqui umas flores, aqui vai ter uma casinha de passarinho. Aí eu já tô contando os segredos para vocês. Legal. Então vamos lá, escurecer todos os cantinhos. Importante para dar profundidade. E aqui a parte de baixo com verde pinheiro, o fundo apenas, né? E com verde pântano, vamos escurecer mais um pouquinho aqui em volta do pé de apliqué, para dar profundidade, né? Próximo aqui a cerquinha, só umas manchinhas e acerta direitinho a cerca e preenche bem direitinho mesmo, para não ficar aparecendo o fundo do tecido, tá? Ó, o pezinho dela aqui, cuidado. Patinhas, né? Eu falo tudo pezinho, carinha, né? E meu marido fala assim, mas é bicho. Tem que ser focinho, tal, pata. Pra mim é como criança. Os bichinhos são criancinhas. Tá? Então escurece aqui embaixo, matiza aqui as duas cores, não deixa parado, porque nós vamos bater aqui umas moitinhas. Lava o pincel e vamos preencher o que está por trás dessa paisagem. A cerca, porque a cerca está por trás da porquinha. Então nós vamos primeiro
finalizar esse lado para depois entrar na porquinha. A cerca vai ser branca com sombra de cinza, tá? Então vamos lá. Menos o prendedor da gaiola aqui, né? Detalhe aí, se desvia. Mas aqui tudo, ó, tudo branco e cinza para separar. Deixa eu pegar aqui para separar a cerca. Então você vem aqui, ó, bonitinho, tal, né? Preenche direitinho, acerta as laterais e já vai passando o cinza para separar a cerca desse batente de madeira. Isso é só fundo, não é acabamento, então é só pra gente tomar esse cuidado de não passar tudo, pintar tudo com branco e perder todo o nosso trabalho aqui, nosso risco, tá bom? Então nós vamos preencher tudo aqui, olha, certo? Tudo aqui é branco, gente. Se você vê aí que sua tinta tá meia durinha, gotinhas da misturinha, aquarela silk com diluente têxtil, mistura e vamos preencher. Esse suporte, gente, é um suporte, na verdade, né, para segurar essa gaiolinha. Vamos passar siena natural, amarelo ouro, ó, amarelo ouro, só de uma vez, né? Vamos tentar fazer de uma vez, senão aguardamos a secagem e escurecemos. Então, completa com amarelinho. Tá, número 2, tá? Eu tô com 4 e o 4 tá saindo fora. Pronto. Siena e amarelo ouro. Vamos secar um pouquinho. E com sépia vamos escurecer e branco iluminar. Então aqui esse pezinho mais escurinho, e aqui também na curva do um suporte dourado. Embaixo, e depois que estiver bem sequinho, novamente pode maquiar reforçando sombras e luz. Limpa o pincel e com branco. Ó, tá vendo? Porque ele não pega, porque tá tudo muito úmido. É só para vocês entenderem que nós temos tudo que nós sombreamos, nós temos que voltar iluminando para dar vida, né? Tá? Então aqui é só reforçar os 3 locais aqui, ó, os lugarzinhos. 4 com essa pontinha.
Agora sim, vou secar e vamos finalizar esse lado aqui já com os stencils para poder começar a nossa porquinha. Eu vou começar pelo stencil gaiola com passarinho. Tem diversos, gente, tem só gaiola, né? Aqui, ó, tem o só de gaiola, mas com passarinho fica mais bonitinho, né? Então vamos lá. Esse stencil é meio complicado porque ele é muito recortado, então você tem que tomar um pouco de cuidado. Tira o excesso, sépia, pincel pituá e esfumaça. Vai com carinho mesmo, porque ele é muito fininho. Tô misturando também um pouquinho do pântano com sépia, que dá uma cor bem forte. Vai com carinho, tá, gente? Repito novamente aqui. Sem pressa. E depois nós vamos decorar aqui. Ai, gente, tem cada coisa linda aqui em termos de stencil para decoração. Nossa! Tem as rosinhas. Tem... Quero pôr também umas laranjinhas, acredita? Para combinar com esse laço maravilhoso aqui em cima. Vou tentar, vamos ver. Pronto. É só isso mesmo, tá? Vamos ver se ficou bonitinho. Pronto. Agora, nós temos aqui, olha. Ui, quanta coisa, meu Deus. Temos laranjas penduradas. Temos, subindo aqui, um galho de rosas, cor de rosa, para combinar com o vestido da porquinha. Tem também letra musical, nota musical para o passarinho, para estar cantando. Deixa eu separar tudo aqui. Olha que bonitinha. As notinhas estão aqui, tá? Eu isolei um stencil velho, antigo, mas ele é útil porque ele tem bastante coisinhas aqui. Isolei só as letras, as notas e coloquei aqui com sépia. As laranjas, o que acontece? Por baixo aqui nós temos o verde, né? Ele predomina muito, é uma cor forte e o laranja não vai cobrir. Então o que eu vou fazer? Eu vou com o pincelzinho número 2 pituá, colocar branco nas laranjinhas, para depois aceitar Ai, gente, que confusão, mas vocês estão entendendo, né? Para a cor laranja penetrar bem, funcionar, né? Então, pode passar um pouquinho de branco só nas bolinhas, ó. E agora com laranja. Movimento circular. Só nas laranjinhas.
as folhinhas nós vamos passar um outro verde, tá? Então vamos lá, só movimento circular, as bolinhas, que pode ser também maçãs, dependendo aí a decoração que você estiver fazendo, né? Limões. Pronto, limpo o pincel e vamos de, pode ser verde grama, verde musgo. Vamos ver o verde grama. Verde grama com uma isca de branco para destacar, né? Vamos ver se fica bom. E aqui novamente, ó, movimento circular. Se não destacar, vamos de pinheiro. Vamos ver? Melhor ver antes. Tá suavezinho, não tá? Mas eu acho que o pinheiro fica mais forte. Vamos ver. Opa, uma laranja aqui pendurada. Oh, meu Deus, faz mal. Depois colocamos. Se você não tiver exatamente esse stencil, não tem problema, viu? Pode adaptar uns galhos, outro stencil de folhagens, não se preocupem. Está em altos extensos, então a gente tem que aproveitar aí, né? E decorar mesmo. Se você quer que fique mais escurinho, né? Esses galhos, eu vou querer. Então, o que a gente faz? Não força a tinta. Não força. É só secar com o secador. Não move o stencil. Deixa o stencil no mesmo lugar. E vamos bater novamente. Certo? Estratégia aí, gente. Segredinhos, pulo do gato. E aí vem, ó, já tá seco. Dá outra batidinha. Inclusive nas laranjinhas. Legal, né? Eu gosto, gente. Eu adoro fazer essas coisas. Uma outra você pode misturar com branco, o verdinho aqui, porque aí destaca mais, né? Olha lá, destacou mais, né? Que legal. E o mesmo com as laranjas. Ó, mais uma batidinha nelas. Elas vão ficar bem
Ó, tem essa aqui que eu havia me esquecido. Elas vão ficar bem bonitinhas mesmo, vai destacar bem. Prontinho. Começamos a visualizar nosso trabalho, né? Agora nós vamos colocar esse stencil. Um galho de rosas subindo aqui nesse batente. Tudo decoradinho. Eu acrescentei mais folhinhas aqui do próprio stencil, tá vendo? E aqui umas miudinhas para encher mais, certo? E aqui um galhinho para finalizar esse cantinho, que também, pensando melhor, poderíamos riscar uma cerca aqui, a mesma, né? Colocar aqui. Então, se vocês quiserem, eu dou essa liberdade para vocês. Não me ocorreu, mas agora que eu vi que foi esse espaço, pode ser que, né, uma cerquinha vai ficar legal. Bom, vamos finalizar aqui o piso com pata de vaca, o verde grama, tinta só por cima das cerdas, dos dedinhos, e vamos bater umas moitinhas, né? Umas graminhas aqui, ó. Pode subir um pouquinho na cerca pra, né, ficar natural. É só isso mesmo, gente, ó. Mão na vertical. E só nos dedinhos. E de uma batidinha você estica, você consegue fazer mais vegetação. Né? E do lado de cá, do outro lado. E pra ficar certinho, hein? Olha, tá vendo? Que eu tô fazendo bem desigual mesmo, pra ficar natural. Aqui nessa pata, por enquanto eu vou deixar assim, mas no final eu vou subir alguns matinhos daqui sobre a patinha, né? Fica mais natural. Mas por enquanto não posso fazer isso, porque nós temos que pintar a nossa peça. Olha como já mudou, né? Uma simples batidinha já fica bem pouco. Aguarda a secagem e com um pouquinho do verde pistache acima das batidas, não em cima de onde você bateu, acima você pode iluminar. Eu quase não estou encostando o pincel, gente, é bem leve mesmo o toque, viu? Mas é importante umas batidinhas mais clarinhas, luz. Tá bom? E aqui, ó. E agora nós vamos separar as tintas da porquinha. Começar pelo rostinho, né? Rostinho, olhos, terminar essa parte aqui pra ir descendo.
Agora com pincel número 4, eu tenho aqui amarelo pele, tijolo e branco a princípio. Tijolo pode ser o caramelo, tá? Então vamos preencher toda a carinha dela. Não, eu ia falar todo o rostinho. Mas enfim, é um rostinho. Toda a carinha. Depois nós vamos sombrear e iluminar. Desvia os olhos, olha. Deixa ele quietinho aí por enquanto. Se você quiser uma porquinha mais clarinha, pode ser o salmão bebê, tá? Então eu vou preencher todo o rostinho dela. Porque tem aqui a orelhinha, também pode preencher. Patinha já é sépia, então não preenche. É só realmente o rostinho. Pronto, preenchida. Tá úmida ainda, tá? Pra não ficar tão escuro, eu prefiro trabalhar ela assim mais úmida, né? Porque as cores ficam mais suaves. Então, com o tijolo, nós vamos começar aqui, ó, sombrear. E vai sempre com o pele, fica do lado ali para matizar as cores, para não ficar uma corda, uma mancha. Nós temos que dar, né, um efeito suave mesmo na sombra. Deixar assim, nossa, jamais, gente. Então, daqui, sujeirinha do pincel, ó, já dá para preencher esse outro lado. Aqui temos uma sombra também na orelhinha, na outra orelhinha. E com pele, disfarçamos essa marca. Então aí fica assim tudo bem suave. Ah, sabe o que eu esqueci? A bochecha, né? Tutti-frutti. Vamos de tutti-frutti. Por baixo aqui do focinho. Aqui tem uma boquinha, gente, que eu comi, mas eu sei que ela tá aqui, tá? Eu sei que ela está... Então, sombreia por trás do focinho. Ajeita direitinho, volta, matiza as cores. Orelha, outra orelha e uma. Deixa eu parar. E aqui no pescocinho, que ele tá escondidinho, então ele tem que ser, né, purinho. Limpa o pincel. Pronto. Aqui nos cantinhos dos olhos também é legal escurecer. Limpa o pincel. E vamos aproveitar aqui, gente, colocar uma sombra nas narinas. Uma aqui e outra, né? Não fica estranho. E com o branco nós vamos iluminar. Cuidado para ela não ficar muito marcada. Como está úmido, a tinta aqui está úmida, então dá para esfumaçar legal sem manchar. Mas se você já
passou do úmido para seco, ponto seco, cuidado, porque de repente a gente passa e fica aquela, né, mancha branca, estranha, então não fica legal. Então, vamos dar uma esfumaçada aqui embaixo, ó, separando o pescoço, nada de tinta chapada, esfumada, tudo bem suavezinho. E com o tutti-frutti, ficou meio claro, né? O que vocês acham de escurecer com rosa escuro? Um pouquinho do rosa escuro. Nada de bochecha também, só redondinha, ó. Estica. Não é palhacinho, né? Então, suaviza, estica um pouco. Porquinha mais pousadinha, né? Embaixo dos olhos também vamos iluminar para dar a impressão de juventude, né? Em branco, então número 2, aqui embaixo, ó. Tá úmido, muito úmido, não está pegando. Mas aqui embaixo eu gostaria de iluminar. E os olhinhos? Com certeza verdes, hein? Verde pistache. Verde oliva, branco, preto. Então, deixa eu separar aqui. Verde pistache. Branco tá aqui. Então vamos começar primeiro com branco, aqui nas laterais. Pode dar 2 demãos intercalando o afetado, bem branquinho, tanto de um lado quanto do outro, certo? Então aí, prestando atenção na nossa porquinha Pig, Peppa Pig. E verde pistache nesse entremeio aqui, entre a pupila, né? Pode passar o verde pistache. E assim combina com a decoração também.
com verde oliva, você pode escurecer em volta. Não vai pegar muito bem porque está tudo úmido. Pode aguardar a secagem e voltar, né? Só por fora aqui, ó. E a parte de dentro do olhinho, essa parte próxima ao preto, a pupila preta, um pouquinho de branco. Destaca bem a pupila depois, né? Pode clarear. Depois a gente mexe mais conforme for secando. E com preto, aqui o preto. Vocês são assim também? Tem um monte de pincel, um monte aqui. Vocês nem imaginam quantos potes de pincel aqui. E na hora de pegar um que você quer, você não acha. Vocês também são assim, gente? Nossa, meu Deus do céu. E com preto, a pupilinha aqui. Ó, não é bom pincel. Eu gosto de pincel firme. Nada de pincel mole, porque senão você borra tudo. Pronto, meninas. A guerra dos olhos. Preenchido com preto. E aproveitei, sequei, né? Com o secador e realcei mais o branquinho aqui. E sim, lembrei de algo muito bacaninha. Você pode colocar uma pálpebra dando uma meiguice. Aqui assim, ó. O olhar fica mais meigo. Com o próprio tijolo. E com preto, pincel zerinho, nós vamos fazer o tradicional cílio de porquinho. As porquinhas, elas são assim, tem esse olhar meigo, e você puxa nos cantinhos e forma outros cílios. Observa direitinho se os olhos estão na mesma direção, no mesmo tamanho. A tinta preta tem que estar aquarelada, senão você não consegue um traço fino. Viu? Vai ficar grosso o contorno, então cuidado. E com o branco, uma bolinha fininha. Vamos colocar nesse também. Opa! Nem sempre o meu lápis funciona, né? Ela tem também sobrancelha, ó, tá aqui.
Eu já ia me esquecendo, gente. Ó, faz uma ondinha que fica bem meiguinha, né? Tá, então eu vou contornar esse olhinho aqui. E já vamos finalizar aqui a boquinha. Tem uma linguinha aqui, ó. E essa parte aqui vamos colocar vinho e vermelho e o pretinho por trás mesmo para dar profundidade. Então aqui, ó, a linguinha bem pequenininha com vermelho de tomate. Aqui você pode pôr preto no fundo da boca ou vinho. Contorno é opcional. Eu nem contornei, tá? Só dei uns toquezinhos para firmar mais a tinta. E agora nós vamos pintar o vestido. Ela está com um vestido, mas ela tem um avental por cima. Então vamos lá, o chapéuzinho também, vamos pintar. Então, Tutti Frutti como base. É uma cor bem bonita. Ou rosa chá, tá? É que é coleção nova, mas pode ser o rosa chá com sombra do rosa escuro, luzes com branco. Você decide. Então eu vou passar esse rosa Tutti Frutti no chapéu. Aqui nessa fita não precisa, nós vamos decorar com outra cor. Então todo esse espaço, aqui tem umas florzinhas que eu coloquei 2 bolinhas só para lembrar que eu quero colocar uma florzinha de stencil. Onde mais nós vamos colocar rosa? Aqui, ó, vestido aqui atrás, ó. Ele está embaixo do avental. Aqui é todo o avental e aqui embaixo é vestido também. Tá? Então vamos preencher. Pronto, meninas, tudo com Tutti Frutti aqui, esses detalhes. E vocês nem imaginam, né, o que eu esqueci. Vocês andam assim também, com a cabeça lá longe, né? Aqui é o bracinho dela. Então eu passei o pele e sombra do tijolo. E tem umas manchinhas com marrom. Característica das porquinhas, né? Os porquinhos. Aí eu fico aqui pensando, será que colocamos umas manchinhas no rosto, na orelhinha, que vocês querem? Ou não? Vamos pôr outra manchinha aqui, que tá em tempo, né? Estamos aqui com o marrom, e aí dá pra... Vamos ver na orelhinha? Daqui a pouco eu vou estampar toda a porca. Coitada da porca na minha mão, hein? Uma manchinha aqui, outra aqui no centro da orelhinha. E no rosto? Passamos ou não passamos? Colocamos uma manchinha marrom, sim ou não? Você quer colocar? Será? Vamos lá. Vamos colocar só umas 2. Ai, meu Deus. Pronto. 2. Opcional aí, hein? Que é a porquinha de vocês. Vocês podem colocar ou não colocar a manchinha. Mas fica bem bonitinha, né?
Eu acho que foi legal. Depois vai secar e eu vou dar outra demão nesse marronzinho. Bom, fiquei agora também bastante em dúvida com as cores para preencher o avental. Na verdade, na minha programação, eu queria preencher com pêssego, sabe? Para combinar com a flor aqui em cima. Mas já temos aqui a referência principal, que é né, a porquinha. Então, que tal lilás? Eu acho que vai ficar bom. Vamos ver? Então, lilás no avental. Toda essa parte aqui, ó, tudo avental. Aqui atrás. Lacinho vamos fazer de outra cor. Aqui pode ser lilás nessa fita também, né? Um tom sobre tom, combinando. Eu acho que fica legal. Sair um pouco do verde e laranja, né? Que tá predominando bastante nesse pano. Mas cuidado com a escolha aí, porque é complicado, viu? Muito complicado. Depois nós vamos voltar sombreando tudo, né? E iluminando. Os cascos, né? Aqui embaixo também, ó. Pode passar sépia. E a cestinha, cena natural, e o cabo do guarda-chuva também, cena natural. Eu passei aqui nesses tons de verde, tudo verde bebê. É tudo fundo. Depois nós vamos definir aí as sombras, né? Então agora é só preenchimento mesmo, mas vão acompanhando para vocês também preencherem da mesma forma. Então agora nós vamos começar a sombrear tudo. Onde passamos o tutti-frutti, vamos com rosa escuro. Tá tudo seco, viu? Sequinho. E vamos sombrear por baixo da fita. Em cima e embaixo. E também porque está atrás da orelha. Pronto. Só isso, tá, gente? Aí vamos descendo. Aqui tem aquela prega da manga. E por trás, essa blusinha, que está aqui o vestidinho, ele está por baixo do avental, então vai receber sombra. O braço está por baixo da cabeça, sombra. Então, sempre por isso, né, em mente, não deixar de escurecer nas partes que estão por baixo. Aqui no avental, ó, também, porque o avental tá por cima,
Aqui nós temos que dar uma escurecidinha. Manguinha, por baixo da preguinha. Depois voltamos com as luzes. Aqui, olha, o avental está por cima do vestido, então por baixo recebe sombra. Tudo sombreado, gente, olha, rosa escuro, aqui por trás também, verde bandeira sobre o verde bebê. Aqui é umas listas da toalhinha da cestinha, né? E o violeta cobalto para sombrear o lilás. Então fica mais fácil deixar todo assim, ó, do jeitinho que está, esperar a secagem e iluminar com uma luz seca, tá? Então agora é a parte final mesmo, com branco nós vamos puxar as luzes nas bordinhas, arrumar tudo direitinho. Nossa porquinha Peppa, ela já está toda sequinha e sombreada. Agora com branco, olha, eu tô com branco aqui no godê, tá? Só pra vocês saberem. O branco nós vamos iluminar as bordinhas e esfumaçar. Não pode deixar parado porque não fica bonito, não fica natural. Então você passa, olha, é a luz seca. Luz seca porque tá tudo seco aqui e mesmo a quantidade de branco que eu estou colocando é mínimo, né? É bem pouquinho. Então vamos iluminar aqui, aqui no centro, ó, uma luzinha seca. Depois, gente, vocês nem imaginam que eu vou ter que pintar o kit coordenado correspondente a esse pano do forno, né? Tem a parte de cima. Eu vou mostrar no final para vocês. Todos eles pintados, se Deus quiser. Porque assim vocês já tem um panorama assim de como é que ficou o kit fogão, né? Que é muito bacana. Eu vou colocar um desse na minha cozinha, lá no meu fogão, para decorar. Olha, tá vendo? É só uma luzinha e estica um pouquinho. Aqui na manguinha tem aquela prega, a mesmíssima coisa, contorna e esfumaça. Por isso que tem que pôr pouquinha tinta, porque senão ela acaba subindo e mudando tudo, né? Um pouquinho em volta e aqui na preguinha. Tira o excesso sempre. Pincelzinho bem velhinho, hein? O meu aqui, olha, meu Deus, é realmente da época dos dinossauros, como o Enzo fala, né? E aqui também, ó, na barrinha. E esfumaça, nada de deixar parado. Agora vamos iluminar o avental aqui nas bordinhas, olha. E já puxa essa luz seca do centro, em volta do decote aqui do avental.
aos pouquinhos a gente vai, né, conseguindo o efeito. Aqui também. Tem umas preguinhas no vestido. Pode iluminar dos dois lados, né? Então ela vai ficar com profundidade aqui no centro. E em volta, luz. Aqui eu vou dar uma ajudadinha com o lilás para fechar bem os buraquinhos do pano, né? Aproveitar aqui o momento. Tudo é carinho, né, gente? Aqui é carinho mesmo. Não adianta fazer de qualquer jeito, não. O nosso diferencial é justamente o capricho, o PAP, que significa passo a passo, o passo a passo detalhado, secando com secador, né? Com bastante carinho mesmo. É legal você dar um presente, vender e as pessoas voltarem querendo mais, não é? E além de tudo, com elogios. Esse é o diferencial. Aqui embaixo também. A equipe acabou, olha, faz 5 minutos que me perguntaram: ô Márcia, mas por que você tá pintando bichinho? Mas por quê? Porque eles sabem que o meu forte é paisagem, flores, né? Eles acompanham há tantos anos. E me ver parar de repente para pintar bichinhos, então estranharam. Eu falei, por quê? Porque a gente tem que pintar de tudo que existe nesse mundo maravilhoso de Deus. Porque se você falar assim, esse tipo de trabalho eu não faço. Se você fizer isso, gente, sabe o que acontece? Você deixa de vender, tá? Tem uma prof que eu conheço, ela dá aula de tudo, né? Presencial. Menos rosas. Então, ela perde uma parte do mercado porque ela não sabe e não quer se esforçar também, né? Porque às vezes a gente não sabe, mas a gente corre atrás de conhecimento e ela não quer mesmo, não gosta, não quer ensinar, não sabe, não sei. E eu fico assim pensando, né? Meu Deus do céu, a gente tem que saber pintar de tudo um pouquinho. Saiu na chuva para se molhar. Minha mãe falava assim. Então, se pedirem um bichinho para vocês, aqui tem 4, né? Que são mesmo vaquinha, mimosa, a porquinha Peppa. Depois nós vamos ter uma espantalhinha feminina, uma espantalha. E por último, uns patinhos. Não tá legal? Pronto. Aí o ano que vem a gente volta a falar. Então, de vez em quando é bom fazer, assim, tem que fazer, tem que agradar a todos. Tá? É isso aí, gente. Aqui no cantinho. Também. Esse lacinho eu sombreei com verde bandeira para combinar com o verde bebê, e a bordinha pode iluminar
no branco. Aqui o centro da cestinha também, ó, dá uma iluminada. Aos pouquinhos ela vai ficando bem bonitinha. Limpa o pincel e espalha. Fica mais clarinha a toalhinha. Depois nós vamos fazer um xadrez aqui, vai ficar legal, né? O guarda-chuva ou guarda-sol, vamos iluminar no centro de cada gominho aqui. Em volta. Depois nós vamos contornar tudo, então vai destacar bem. E o contorno, gente, ele nunca deve ser preto, como antigamente, né? Na minha história da minha vaca lá. É tom sobre tom. Por exemplo, se aqui nós usamos verde bebê e verde bandeira, com certeza o contorno verde bandeira. Aqui a mesma coisa, ou você contorna com lilás ou você contorna com violeta cobalto. O rosa ou com tutti-frutti ou com rosa escuro, tudo no tom, para não ficar uma coisa forçada, né? Uma luz forçada. Nunca se esqueçam. Ela tem aqui o guarda... Esse cabo do guarda-chuva com siena, né? Vamos reforçar para cobrir bem. E uma luzinha com branco para destacar. Aqui também tem um pedacinho. A cestinha. Clareia mais na parte de baixo com siena, escurece embaixo com sépia. Já não tem onde mais colocar tinta, gente. Tanta tinta que tem aqui, meu Deus. Aqui finalização eu deixo tudo à disposição, porque é hora de usar praticamente todas as cores, então não adianta guardar. Às vezes um retoque, um buraquinho, um contorno, então eu deixo tudo aberto para poder ir trabalhando. Escureci mais embaixo, que é importante, né? A patinha você pode
com a isca, mas muito pouquinho, olha, fazer uma luz seca aqui nos dedinhos. Tô pegando aqui um restinho de nada de tinta, só pra dar um charme. E aqui ela vem por cima, né? Não deixa muito esbranquiçado, só para dar um, né? E aqui ela tá segurando o cabo da sombrinha dela aqui. E as patinhas lá embaixo, aqui ó, mesmíssima coisa. Luz seca, isca de tinta. Ajuda com um pouquinho do sépia para não ficar muito branca, né? E dá uma iluminadinha nas bordas. Um pouquinho de branco já. Depois pode contornar com preto, porque a cor aqui ela favorece o preto, né? E sépia. Contorno para sépia, preto, tom sobre tom. Tem um pezinho, ó, os dois pezinhos estão aqui. Aí você quer que marque bem, que destaque bem, não é por cima, é por baixo. Então você vem com preto e acentua por baixo a marquinha para aparecer bem direitinho aqui, dá profundidade, ó. Então, às vezes a gente quer forçar o destaque por cima do desenho e não fica legal, gente. Não fica, porque força e não fica natural, né? Pronto, olha como já destacou melhor aqui embaixo, certo? E o preto também é bem-vindo aqui, ó, próximo ao casco aqui da profundidade, tá bom? E a cestinha, podemos fazer uma cestinha improvisada aqui, o que vocês acham? Vamos fazer uma cestinha. Vai o risco para vocês. Me ocorreu agora de não deixá-la lisa. E aí com o branco e o Siena Natural e um pincel número 2, porque olha o tamanho, né? Agora vem minha luta. Pincéis grandes eu tenho coleção, agora os pequenos, até eu encontrar o meu príncipe encantado, aí é difícil. Então faz uma misturinha do Siena Natural com branco e vamos fazer uma cestinha aqui. Bonitinho. Se você passou por cima aqui, olha, esse você não passa, você pula ele. Passou por cima desse, esse você não vai, né, passar. É um sim, outro não. Aqui, se você passou por cima, deixa eu pôr mais pertinho, assim vocês... É pequenininha, né? Mas pra entender. Se você cruzou, vamos dizer, passou por cima dessa trama, então você não vai passar de novo, porque não vai ficar tudo certinho listado. Você tem que intercalar, um sim, outro não. Aqui cruzou, passou por cima, então aqui não pode. Pula e vem para outra. E assim por diante.
Essa sim, essa não, e essa. Sim. Aí nós vamos aguardar a secagem desse passo da cestinha e vamos... Olha, gente, aqui tem uma alça, hein? Tem uma alça aqui e outra aqui. Tá vendo como prestar atenção? Vou só fazer uma imitação de cordinha. Deixa eu secar mais. Deixa eu acelerar a secagem com o secador, aí vai mais rapidinho, né? Olha que legal, gente. Eu tô esperando ainda a cestinha secar. Pretexto, né? Pra poder ficar enchendo de florzinhas. Olha que legal aqui. Eu coloquei uma florzinha. Ó, desse extenso aqui. Eu cobri tudo e só salvei aqui uma florzinha. E apliquei essas três com umas folhinhas aqui com verde grama. Ficou bem charmoso, não ficou, gente? E aí, me ocorreu também de colocar florzinhas brancas no vestidinho. Acho que vai ficar legal. Tenho de borboletas para o avental. Diversas borboletinhas. Vamos ver se ficar muito enfeitadinho, então a gente não põe tanta coisa, né? Deixa eu lavar o pincel. Eu peco pelo exagero, eu sou muito exagerada. Quem me segue há anos sabe que eu amo as coisas coloridas, mexicanas, pedras, brilhos. Amo mesmo, gente. Logo vou ensinar para vocês uma técnica bem legal em camiseta com pedrarias e uma técnica com glitter em pó. Me aguardem. Então, com branco, acho que o branco mesmo que dá uma suavidade nas florzinhas, tira bem o excesso, tá? E vamos pôr aqui umas delicadinhas. Isso. Um aqui. Pode pôr só metade também, é só esfumaçar só a metade. Opa. Aqui embaixo. Aqui dá pra pôr um pedaço também. Só pra decorar. Enfim. Será que vai ficar bom, gente, se eu colocar borboletinhas voando aqui? Oh, Jesus! Vou pôr só uma pra ver, vai. Ah, tá bonitinha. Tá um charme. Pincelzinho bem sujinho, sequinho. Aí dá pra pôr umas mini borboletas, é assim o nome desse stencil, mini borboleta. Pode pôr só a metade. Eu só tô colocando, gente, para vocês observarem que vocês são livres para decorar do jeito que vocês quiserem.
com as cores que vocês quiserem, tá? Não ficar presas, serem livres, que é muito gostoso, é muito bom a gente fazer o que gosta, certo? Agora vamos arrumar essa cestinha. Nesses cantinhos da trama, você pode escurecer com sépia de fora para dentro, para dar profundidade. E no centro da trama, tiro o excesso do branco e ilumina. Ela vai ficar com mais volume. Aí vocês vão olhando o que tá faltando, gente. O que vocês querem que eu coloque? Borboletinhas voando aqui? Aqui pra cima? Ah, Jesus. Bom, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou empetecar tudo. E vocês fiquem à vontade aí, tá? Pra decorar com mais coisinhas. E com pincel 0 e sépia, aí você arruma direitinho. Aí fica mais engraçadinha, né? E ilumina também esses tracinhos aqui da cestinha em branco e pena natural. Aí destaca mais. Bem, gente, eu acho que tá bem cheinho de decoração, né? A porquinha tá bem fazendeira mesmo. Eu vou tirar aqui o pano da madeira e já mostro pra vocês. Prontinho, gente. Com a porquinha limpinha, né? Uma porquinha lisinha. Bem limpinha mesmo, que beleza. Espero que vocês tenham gostado da aula, viu? Que tenham aproveitado bastante. E agora nós vamos para espantalhinha. Até mais, beijo!